Fala pessoal, desculpa aí o atrasozinho, ok? Atrasei um minutinho aí, alguns minutinhos, mas já estamos aqui para mais uma. Estou assinando aqui meu livro Deus e Você de A a Z, para algumas pessoas que estão aqui em casa conosco e já estão indo embora, que vieram aqui me dar os parabéns pelo meu aniversário. Pronto. Já vamos para a nossa live. Deixa eu ver se já está por aqui meu amigo pastor Kleber Malaquias. A ver. Já está por aqui. Parceiro de live aí, pastor Kleber Malaquias. Kleber Eduardo Malaquias. Fala, pastor Kleber Malaquias. Opa, tamo junto. Tudo bem, pastorzão? Graças a Deus, graças a Deus. Mais um dia de live aí. Bora, cair pra dentro. Hoje com alguns minutinhos de atraso, mas bom motivo. Estava despedindo ali de algumas pessoas que vieram em casa aqui me dar os parabéns pelo meu aniversário. Ah, claro, hoje é um dia especial, hein? Tem que curtir, tem que aproveitar. Pastor Kleber, como ontem eu vou tirar os comentários, né? Para as pessoas prestarem mais atenção e também por causa dos tertúlios, né? Porque sempre aparece, né, velho? Sempre aparece. Sempre tem um tertúlio. Então, também vou tirar os comentários. Vamos começar hoje por aquele ponto que nós falamos ontem, que é o ponto da eleição, predestinação e filiação. Né? Então, vamos lá. Tirando aqui o comentário em 1, 2, 3. Mas você que já está por aqui, clica aí nesse aviãozinho que tem embaixo no seu Instagram e manda essa live agora para 2, 3, 4, 5 pessoas, ok? O Instagram vai entender que essa live é relevante, vai trazer mais pessoas para poder participar conosco aí, para assistirem conosco. Então vai ser uma grande bênção. Aqui está a Pri. Obrigado, Pri. A Pri vai trazer o carregador, porque eu estava lá embaixo. Aí estão vivos, já estão assinados. Happy birthday to you. Não, já tá É aqui, desse ó. jeito. É isso aí. Obrigado, Pri. Esse aqui vai precisar? Não, obrigado. Então, nós vamos hoje entrar nessa questão da eleição, predestinação e filiação, ok? E se der tempo, nós vamos falar também sobre o homem tripartido e os 3 tempos da salvação, no espírito, na alma e no corpo, que vai ser também algo muito poderoso. Então, vou só esperar o pessoal compartilhar aí, Kleber. Eu vou mandar aqui também. Vou pegar meu aviãozinho que eu vou mandar aqui. Isso, manda aí. Manda aí para 2, 3 pessoas. Né? Se você fazendo isso, o Instagram vai entender que essa live é relevante. O que o Instagram vai fazer? Vai começar a mostrar essa mesma live para as pessoas. Também, se você clicar no coraçãozinho aí, ó, com o seu dedinho, cadê a família do reino? Família real. Bateu o dedinho no coraçãozinho aí, só os da família real. Vamos ver se o pessoal da família real tá aí? Quem é da família real, bate o dedo aí nesse coraçãozinho aí. Família Bate o real. dedo aí no coração, só os da família real. Só os que estão da família real. Olha aí, tá aí. Olha o tanto de coraçãozinho aí. Bom, quando a gente faz isso também... Os generais da Bíblia. Quando a gente faz isso também, Kleber, o Instagram entende a relevância dessa live e começa a, então, convidar as pessoas para participarem da live, ok? Hoje, eu creio que nós poderíamos pegar aqui, já a partir do ponto da eleição. Certo. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Eu estou aqui em Efésios 1. Já abri. Verso 4 e verso 5.
É importante que você que vai participar conosco da live, que você tenha 3 coisas, ok? Uma Bíblia, pode ser assim impressa ou pode ser também uma Bíblia digital. Marca-texto, se a sua Bíblia for impressa, e também caneta e papel para que você possa fazer as suas anotações. Então é muito importante que você tenha tudo isso, tá bom? Outra coisa, pessoal, outra coisa. Tudo que você vai aprender aqui hoje, anote. Anote, ok? E também, depois que terminar essa live, você vai nos textos que todos os textos que nós lemos essa noite, você vai lê-los de novo e lê-los em oração. É muito importante para que você tenha a revelação, que você leia em oração. Esse assunto que nós estamos tratando, a salvação de Deus, é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas questões, as pessoas querem muito saber acerca desse assunto, ok? E eu entendo que esse é um assunto também que nós devemos trabalhar bem mesmo, para que a gente possa descobrir a nossa identidade e, descobrindo a nossa identidade, nós possamos ter o nosso propósito, o nosso destino traçado de maneira muito precisa, ok? Então, olhe bem, identidade e propósito, ok? É o que gera tudo isso que nós chamamos de sucesso na vida pessoal, na vida na terra, na vida familiar, nos negócios, no empreendedorismo, ok? No network, em tudo. Identidade e propósito é o fundamento de dar certo, ok? Então, quanto mais distante nós estivermos da nossa identidade, menos clareza nós vamos ter do nosso destino. Então, temos que trabalhar bem essa questão da identidade e do propósito, e essas aulas são incríveis para isso. Então, pega aí. Nós temos também... eu não sei nem se eu posso falar, viu, Kleber? Manda fogo. Nós temos também, começando agora esse mês, os Códigos do Reino. Uau! Que é um curso de 10 aulas, ok? Só trabalhando em cima da identidade e do propósito. É um destravamento espiritual muito grande, ok? Então, qualquer hora, se der tempo, a gente fala um pouco mais sobre isso. Bora lá, pode ler então, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Você que tem aí seu marca-texto, já fique preparado para anotar, a caneta também para colocar entre parênteses as palavras que eu vou te pedir. Bora lá, pastor Kleber. Vamos lá. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, aí no verso 4, assim como nos escolheu nele, assim como nos elegeu nele. Então, esse escolheu, elegeu, como é que está na sua tradução aí, Kleber? Elegeu. Então, esse elegeu, põe essa palavra elegeu entre parênteses, aí está a eleição. Nós fomos eleitos de Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Ok? No verso 5, pela eleição veio a predestinação. Está aí no verso 5, né? Predestinando-nos, ou nos predestinou. Como é que está na sua tradução aí, pastor? Nos predestinou. Nos predestinou. A filiação, ou filhos. Filhos de adoção. Filhos de adoção ou filiação. É a mesma coisa. Filiação ou filho. Então, coloca filhos aí entre parênteses, tá? Que é a filiação. Ou seja, por causa da eleição, houve a predestinação. Por causa da predestinação, houve a filiação. Ok? Ontem nós falamos bastante também sobre o propósito eterno de Deus. Eu creio que ficou poderoso. Bastante claro. Poderoso. Eu creio que ficou bastante claro, amém? Então, a eleição... Por que a eleição acontece? Qual é a razão da eleição? Ok? A eleição, ela vai acontecer para cumprir o propósito eterno de Deus.
ok? Deus tinha que criar o homem, ok? Mas antes disso, Deus precisava escolher, eleger, dentre os bilhões de homens. Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo hoje, pastor Cleber? Aproximadamente 7. Coisa de 7 bilhões. Então, desde Adão até agora, até esses 7 bilhões, entre bilhões de pessoas, Deus teve que escolher antes da criação, antes da fundação do mundo, quais desses bilhões seriam seus filhos. Essa é a eleição. Eu fui eleito a quê? Eu fui eleito a me tornar filho de Deus. Eu fui escolhido para ser filho. Dentre bilhões e bilhões de pessoas, eu fui escolhido para ser filho. Né? Você foi escolhido para ser filho. Nós somos escolhidos para ser filhos. Então, ele elegeu pessoas, dentre essas bilhões de pessoas, para serem filhos. Estou até pondo aqui na minha anotação, entre parênteses. Por isso, antes de criar alguma coisa, Deus escolheu certas pessoas. Antes de criar qualquer coisa, Deus escolheu certas pessoas. Para quê? Para que fossem seus filhos. Filhos. Você pode perguntar, como nós sabemos disso? Como nós sabemos que Deus, antes de criar qualquer coisa, escolheu alguns para filhos? Bom, aí Efésios 1:4 está falando. Lê de novo o verso 4. Lê devagar, pausadamente, que é para ver se o pessoal entende. Eu costumo dizer, Malaquias, que o nosso problema não é com doutrina, é com leitura. As pessoas leem muito rápido e acabam não compreendendo na íntegra, ali na totalidade, o que a palavra quer dizer acerca de alguns assuntos. Lê de novo o verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para Está que claro ou não está claro? Está claro e objetivo. Então, a eleição antes da fundação do mundo, aí está muito claro, ok? Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Esse nele, também dá para colocar entre parênteses aí. Nele quem? Num primeiro momento, nós vamos pensar que foi no próprio Deus. Ok? Certo. Não está errado pensar assim. Mas esse nele está sendo mais específico do que apenas em Deus. Esse nele é em Cristo. Você pode ver que em algumas Bíblias, Kleber, eu não sei se é o caso da sua aí, mas em algumas Bíblias, esse nele vai estar em letra maiúscula. O meu aqui ainda está minúsculo. Então, mas em algumas traduções, esse nele, o N aí já aparece em letra maiúscula, apontando para Cristo. Ou seja, antes de Deus fundar a terra, ele viu o corpo de Cristo. Uau! E ele escolheu os que estavam nele, os que estavam em Cristo. Então, não é que Deus tomou a decisão por mim. Deus conheceu na eternidade a decisão que eu tomaria no tempo. Vou falar de novo, que é para ver se entende. Irmão, se você estiver entendendo, clica no coraçãozinho aí para ver se você está entendendo. Compartilhe isso aí, clica nesse coraçãozinho para ver se você está entendendo. Vou dizer de novo, Malaquias. Deus, ele viu na eternidade aquilo que eu decidi no tempo. Lembrando que na eternidade não existe passado, nem presente, nem futuro. Na eternidade, o passado, o presente e o futuro é. Ou seja, na eternidade passada, Deus viu o meu passado, presente e futuro num só instante. Ou seja, no mesmo momento que Deus me viu nascer, ele me viu morrer. Uau! Toda a minha vida diante de Deus na eternidade
ela passa mais rápido do que um abrir e fechar de olhos. Forte. Então, ele me escolheu nele, aonde? Em Cristo. Deus já me viu em Cristo. E ele me escolheu em Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo. Entenda, porque a gente não pode cair para um ponto doutrinário onde a gente pense, ok? Que certo. Deus decidiu me fazer para o inferno, ou me criar para o inferno, ou me criar para estar nessa dimensão chamada céu. Ou para estar com ele, ou para estar... Deus não me criou para isso. Deus não me criou, Deus não te criou para isso. Ok? As nossas decisões nos levaram a uma condenação eterna, porque já nascemos condenados. Então, as nossas decisões nos fizeram continuar a nossa trajetória em direção a uma condenação eterna, ou as nossas decisões, especificamente uma decisão, mudou o nosso destino, que era uma condenação eterna para uma vida eterna. Certo. E Deus viu isso de antemão. Na sua presciência, ok? Deus já me viu em Cristo. Ele sabe qual a decisão que eu tomei no tempo, antes mesmo do tempo existir. E ele me escolheu com base na decisão que eu tomei. Por isso que ele nunca predestinou quem ele não conheceu. É. Aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Vou de novo. É Bíblia, hein? É o texto bíblico. Não estou acrescentando nem tirando nada. É o texto bíblico. Aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. O que acontece nesse texto? Tudo está no passado. Olhe bem. Como uma obra consumada, né? Aliás, se você ler o Apocalipse, Efésios e alguns outros textos, você vai ver que quase todos os verbos e predicados estão no passado. Porque quando você fala a partir da eternidade, você não fala do que vai acontecer, você fala do que aconteceu. Quem fala do que vai acontecer é quem fala a partir do tempo. João, quando foi arrebatado lá na ilha de Patmos, e ele começou a ver as coisas que serão, ele viu as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que seriam. E quando ele começou a ver, ele ficou tão confuso que ele começou a perguntar para o anjo, quando vai se dar essas coisas? Quando vai acontecer essas coisas? Ele já não sabia mais o que era passado, o que era presente, o que era futuro. Porque ele estava na eternidade. Esse aí é fantástico, mestre. Tá doido. É óbvio, ele estava na eternidade. Então, ele perde a noção do tempo. Porque nós trabalhamos com a noção do tempo. E a noção do tempo é uma linha reta. Né? O tempo é uma linha reta para nós. Ele é passado, presente, futuro. É uma linha reta. A eternidade é um círculo que não tem início nem fim. O Espírito Eterno introduziu na eternidade as coisas que Cristo ofereceu no tempo. Mas o Espírito Eterno revelou desde a eternidade para o tempo as coisas que ele viu na eternidade. Aliás, o que Jesus fala acerca do Espírito Santo? Ele vai falar daquilo que viu. Ele não vai falar de si mesmo, vai falar daquilo que recebeu, aquilo que ele viu. Exatamente. Então, esse Espírito, ele traz para o tempo a revelação das coisas que aconteceram na eternidade. E que aqui no tempo ainda não aconteceram. Mas lá na eternidade já aconteceu. Porque na eternidade não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Então, observe, está tudo no passado. Os que ele conheceu, predestinou, que predestinou, chamou os que chamou, justificou, que justificou, glorificou. Ou seja, você não vai ser glorificado. Na eternidade você já está glorificado. Só no tempo que ainda não.
Forte. Conseguiu pegar? Ah, essa profundo demais. É o seguinte, é claro que tem pessoas que não têm sensibilidade para tanto. Não adianta a gente exigir delas isso. Eles vão precisar orar, ler mais, aprofundar, para enxergar essas coisas, né? Mas se você puder ler de novo o verso 4, eu ficaria feliz aqui. Claro. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, santos e sem máculas e em amor. Ok? Você pode perguntar, por que razão ele me escolheu? Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. É uma pergunta boa de se fazer. Então, essa pergunta tem algumas respostas. Uma, ele te escolheu porque ele quis. Esse é o bom querer, é o bom prazer dele. Ele teve prazer nisso, te escolheu, ele quis escolher. Ok? Simplesmente, ele te escolheu porque ele quis, porque esse era o bom prazer dele, porque essa era o seu beneplácito, a sua boa vontade. Ok? E ele também te escolheu por causa do plano. Não foi porque você era bonzinho, porque você era capaz, porque você tinha feito coisas que agradassem. E nem os que não foram eleitos foram rejeitados ou não foram eleitos porque fizeram coisas que não agradaram. Aliás, você foi eleito ou não antes da fundação do mundo. Não tinha feito Então, nada. ninguém existia para fazer alguma coisa que desagradasse a Deus. Ok? Então, por que ele diz eu conheci? Ele conheceu, e ele conheceu antes mesmo da gente existir. Ele já sabia quem é agradável e quem não. Na sua presciência. A Bíblia chama essa capacidade de Deus, ok? De presciência. Se Forte. puder ler, o Kleber, Romanos capítulo 9, verso 11. Claro. Ou seja, na presciência de Deus, Kleber, ele sabia onde nasceríamos, como nasceríamos e quem nasceríamos. Quem seríamos. Ó, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não Segundo por o causa quê? das obras. Segundo o quê, Kleber? Segundo o quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição. Esse propósito é o bom prazer dele, é a sua vontade, a sua boa vontade. Ok? Então, os gêmeos não tinham nascido, não tinham feito nem bem nem mal, para que o propósito quanto à eleição, veja, existe um propósito quanto à eleição. Forte. Lê de novo aí, pausadamente. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, Ó, não por causa das obras. Põe entre parênteses aí, ó. Propósito segundo a eleição. E olha essa frase que vem em seguida. Não. Por causa das obras. Ficou claro ou Mas não? por aquele que chama. Não é por causa de obras. É porque ele quis. Cara, isso aqui tem que ser explorado mesmo. O que está dizendo aí em Romanos, no capítulo 9, verso 11, Paulo está falando acerca de Jacó e de Esaú. Que ainda estavam no ventre da mãe e não tinham nascido para fazer bem ou mal. Para agradar ou desagradar. Ok? Mas o propósito quanto à eleição já estava firme. E Jacó já era o escolhido. Deus disse para Rebeca, 2 povos estão nas tuas entranhas, 2 nações se dividirão no teu ventre, o menor vai ser senhor do mais velho.
Deus já tinha escolhido Jacó, desde antes de nascer. Esaú não tinha feito nada para desagradar. Jacó não tinha feito nada para agradar. Esse propósito tem a ver com a eleição, tem a ver com aquele que chama. E por que ele chama? Porque ele conheceu. Aos que conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Já tudo aconteceu, não vai acontecer. A gente lê isso na Bíblia, mas a gente acha que... A gente não questiona, a gente não pergunta por que isso está no passado. Por que está falando no passado? Por que é algo que para mim ainda vai acontecer, está sendo colocado aqui? Porque Efésios é assim. Paulo fala em Efésios desde a eternidade para o tempo. Consegue pegar aí? E o propósito acerca da eleição está firme nos gêmeos. Assim foi conosco. Nós não tínhamos nascido. Nós ainda estávamos em Cristo. Ok? Quando Deus nos elegeu nele, antes mesmo da fundação do mundo, para que, em amor, fôssemos predestinados a filhos. Ok? Assim como os gêmeos não tinham praticado nem bem nem mal, e Deus escolheu Jacó, ok? Aconteceu o mesmo conosco. Você entende que não tem a ver com obras? Aí está dizendo. Tá muito claro. Não tem a ver com obras. Vamos ler esse verso mais uma vez? Claro. Olha só. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Continue aí. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Pronto. Essa é a eleição. Não é maravilhoso isso? Poderoso, profundo. Não é maravilhoso essa eleição? Leia Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Põe aí, nos põe entre lugares parênteses. celestiais. Põe aí entre parênteses todas as bênçãos espirituais. Põe entre parênteses aí. Todas as bênçãos espirituais. Onde? Nos lugares celestiais. Onde? Em Cristo. Então, observe. As bênçãos foram entregues. Elas não serão entregues. O qual nos abençoou. Isso já aconteceu. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A eleição aconteceu em Cristo. Todas as bênçãos espirituais. Agora, a eleição do verso 4 é a primeira bênção dessa lista de bênçãos espirituais. E quando você olha para Efésios 1:3, não é num carro que você tem que pensar, numa casa nova, ok? Aí, olha o que ele está dizendo, bênçãos espirituais. A primeira bênção aí, eu estou falando no nível mais profundo, tá? No nível mais raso, você pode pensar que as coisas materiais, as coisas dessa terra, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas o que ele está dizendo aqui é uma lista de bênçãos espirituais. E a primeira delas é a eleição. Que está no verso 4. Leia o verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Essa é a primeira bênção espiritual. É a primeira de todas as bênçãos espirituais. A eleição.
Ficou claro? Muito top. Temos que dar graças a Deus pela nossa eleição, Cleber. Meu Deus. Você que tá aí nos assistindo, nós precisamos dar graças a Deus pela nossa eleição. Nós fomos eleitos por Ele antes da fundação do mundo. Não tínhamos nascido para fazer qualquer bem ou qualquer mal. Não vem de obras. É isso que está dizendo. Não tem nada a ver com as obras. É simplesmente a eleição dele. Ele nos escolheu segundo o seu bom prazer, segundo o seu beneplácito. Ok? E ele nos elegeu. E a eleição de Deus é a primeira dessa lista de bênçãos espirituais que em Efésios 3, 1:3 diz que nós já recebemos. Nós não vamos receber. Nós já recebemos. Ô, mestre, Então, eu poderia fazer uma pergunta aqui? Até 10. Eu creio que é uma pergunta que cabe nesse assunto, porque é claro que eu entendo que o senhor está falando assim, o senhor está explicando de uma maneira bem pausada, mas sabemos que o assunto o negócio vai mais profundo. Mas a pergunta é a seguinte: como o senhor mesmo disse na introdução dessa live, por exemplo, sobre o Códigos do Reino que trabalha identidade e propósito. Bom, a minha pergunta então seria: será que é pela falta dessa identidade no quesito dele entender essa eleição, que ele foi eleito antes da fundação do mundo, essa falta de compreensão e revelação que ele foi predestinado, Deus já deu um predestino para ele, e que ele foi predestinado para ser filho, ou seja, a meta da eleição, a filiação. Por falta dessa identidade, será que por isso que vem os desejos de quero desistir, cara, eu nasci para não vou dar certo, essa vida eu nasci, não sirvo para nada? Será não. É certeza. Todo bloqueio que quer levar o homem à destruição está ligado à falta da identidade, à falta da revelação da sua identidade. Uau! Suicídios, tentativas de suicídios, depressões, tudo está ligado a essa questão da identidade. Ok? Códigos do Reino não é só um curso, é um desbloqueio, não é nas emoções, é num nível mais profundo do que o emocional. É um desbloqueio no espírito, que desbloqueia o homem por completo. Mas vamos seguir o raciocínio aqui. É exatamente o que você está falando. É exatamente o que você está dizendo. Vamos seguir o raciocínio aqui, porque a coisa vai ficando mais profunda e talvez eles consigam compreender melhor. Certo. Olhe bem. Então já foi a eleição. O primeiro princípio de hoje é a eleição. Bom. Aí no capítulo 1 de Efésios, no verso 4. Já entendemos que Deus nos elegeu por causa do seu beneplácito, o seu bom prazer. Agradou ele em nos escolher. Nós temos que dar graças a ele por isso. Ok? Mas depois ele nos predestinou. Leia o verso 5. O início do verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Nos predestinou para sermos filhos. O que significa predestinar? O quê? Marcar de antemão. Essa questão da identidade que você perguntou, certo, ela está mais ligado com onde eu fui eleito do que com o próprio fato da eleição. A identidade não está na eleição. A identidade está onde eu fui eleito. Eu fui eleito em Cristo. Por isso que qualquer eleito fora de Cristo vai estar vivendo o inferno na terra. Peguei o código. Ok? Então, a identidade de um eleito é ser parte do corpo corporativo de Cristo. Mas vamos lá. Eita. Então, predestinar significa marcar de antemão,
marcar antecipadamente. Não tem como você entender predestinar de outra maneira. É marcar de antemão, é marcar antecipadamente. Ok? E para que ele fez isso? Para um propósito determinado. Olha isso. Vê? A descoberta da identidade gera o destino. Ou seja, eu fui marcado de antemão para um propósito. Forte. Antes de Deus te criar, ele já colocou uma marca em você, que você é dele. Ah, não pegaram. Eu tô sentindo que eles não pegaram porque os coraçãozinhos não sobem. E quando o coraçãozinho não sobe é porque não pegou. Se pegou, eles vão subir o coraçãozinho. Vou dizer de novo. Antes de Deus te criar, ele colocou em você uma marca que mostra que você é dele. 99,99% das pessoas, só não vou dizer 100%, porque 100% toda unanimidade é burra. Olha bem, 99,99% das pessoas não conseguem ver essa marca em si. Ok? É claro que eles não podem ver, mas Deus pode ver, Satanás pode ver, até os anjos podem ver. Ou seja, o mundo espiritual inteiro consegue enxergar isso. O mundo espiritual inteiro percebe os que foram marcados, porque os que foram marcados no espírito. Uau. Foram marcados de antemão. Olhe bem, Deus sabe, Satanás sabe, e até os anjos sabem quem foi aqueles que foram escolhidos antes de existir o tempo. Foram escolhidos antes de existir o tempo. Para que eles foram escolhidos? Qual é o propósito? Qual? Conter Deus. O propósito não é expressá-lo e representá-lo. Eu expresso por meio da vida que eu recebo, que é Ele mesmo. Quando eu recebo a Cristo como vida dentro de mim, eu posso expressá-lo. Ok? E a partir do domínio que Ele me dá, eu posso representá-lo. Por isso Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, expressando-o. E disse, domine, representando-o. Forte. Consegue compreender? Então, dominar, imagem e semelhança fala de expressão. Domínio fala de representação. Domínio fala de representação. Ok? Então, qual que era a ideia? De que esse homem corporativo pudesse conter Deus, expressá-lo e representá-lo na terra como filho. Como que Adão gerou um filho? Segundo a sua imagem, conforme a sua Semelhança. Como que Deus gerou Adão? Segundo a sua própria imagem, segundo a sua semelhança. Entende? Que Adão era um filho para Deus. E Adão, não o homem Adão. Todos os homens eram como um filho para Deus. Sabe aquela parábola do filho pródigo? Certo. O pai não disse, esse é meu filho que estava morto e agora reviveu? Assim são os homens. Sim. Um filho morto que reviveu. Nasceu de novo. Top. Ok? E eles foram acolhidos por um pai. Porque não usaram bem a sua herança. E agora qual que é o segredo? Eles vão estar maduros para receberem a herança de tudo que Deus é. Essa é a ideia.
A nossa experiência significa que devemos estar interessados em nos tornarmos seus filhos. A nossa experiência na Terra é a experiência de nos tornarmos filhos de Deus. Óbvio, depois do pecado. Ok? E ele ainda terá maneira de fazer isso acontecer, por mais que a pessoa não queira, Kleber. Certo. Porque vamos supor que alguém foi escolhido, eleito antes da fundação do mundo, e agora, Certo. marcado de antemão, predestinado, e agora ele diga, oh, não quero. Deus tem as maneiras de trazer os eleitos para ele. Assim como ele trouxe Jacó para si. Jacó, quando saiu para o deserto, Ciro, falou, se o Senhor for comigo, será o meu Deus. Quando Jacó voltou para a casa do pai, o Senhor já era o seu Deus. O que significa? Que é no deserto que Deus traz para ele os eleitos. Foi em números, não foi em números que ele separou? Números, como é que diz números em hebraico? Como é que é o nome do livro? Bamidbar. Que significa? Bamidbar significa no deserto. Então, não foi em números, ou seja, no deserto, que ele separou os que não iam entrar na terra dos que iam entrar na terra? Exato. Então, isso que aconteceu aí em números reflete, tipifica uma tipologia da eleição de Deus. Uau! Os 500 que não entram. E no deserto ele deu um jeito de trazer para ele os dele. Tirou do Egito, não trouxe para ele? Sim. Ele não deu um jeito e não trouxe para ele? Ele não abriu o mar e não trouxe para ele? Sim. Então, entenda, todo eleito vai acabar vindo para ele. É. Ele tem o seu jeito de nos ganhar e alcançar sua meta, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então tá aí a predestinação. O que é a predestinação? Marcar de antemão. E a filiação? A filiação é a meta da eleição. A filiação é a meta da eleição e a predestinação é o meio pelo qual a filiação acontece. Uau! Então, a meta da eleição e também da predestinação de Deus é a filiação. O objetivo final é fazer desse eleito predestinado filho. Pegou aí ou não? Forte. Na Bíblia, essa palavra tem dois significados, a filiação, tá? Certo. Que é maturidade na vida de Deus. Os filhos são os filhos maduros na vida de Deus. Ok? E também são filhos os que estão em posição de herdeiro. Então, você tem duas coisas. Alguém que vive a herança na experiência e alguém que ainda não vive a herança na experiência. Como é isso? Você tem dois filhos. Certo. Ok? Eles são seus herdeiros. Quantos anos tem o Benja? 3. Vai fazer 3. Ele já pode administrar o dinheiro da casa? Não. E o alimento? Também não. E o patrimônio? De maneira alguma. Mas ele não é legalmente um herdeiro? Legalmente. Ele não tem uma posição de herdeiro? Exatamente. Mas enquanto ele não é um filho maduro, você não pode entregar para ele a herança. Não é que você não quer, você não pode. Porque seria irresponsabilidade sua. Então, Deus quer entregar a herança aos seus filhos. Mas ele não pode entregar essa herança a todos os filhos, porque nem todos os filhos estão maduros na vida de Deus. Consegue compreender? Forte. Então, amadurecer na vida de Deus, a filiação,
fala tanto de amadurecer na vida de Deus, como de estar em uma posição legal para a herança. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve em outra carta. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Então, existe uma posição de herdeiro e existe uma condição de herdeiro. Qual que é a posição de herdeiro? Para ser herdeiro, basta ser filho. Essa é a posição. Essa é a Qual é a posição. condição? A condição, filho maduro. Só o filho maduro pode herdar. Porque o filho já desperdiçou o bem do pai uma vez. Você só pode receber agora se ele amadurecer. Ficou claro? Muito claro. Então, existem filhos, Cleber, que não Certo. estão qualificados para a herança, por serem ainda crianças. O que é a herança de Deus? O próprio Deus. Tudo o que ele é a nossa herança. Uau. Vou dizer de novo. Tudo o que Deus é a nossa herança. Tudo que ele é a nossa herança. E tem filhos que simplesmente não estão qualificados para herdar o que ele preparou para nós. E por que não estão qualificados? Porque ainda são crianças, ok? Temos que agradecer a Deus por ele nos escolher. Temos que receber a vida de Deus. Porque a vida de Deus é que nos capacita a nos tornarmos filhos maduros, ou seja, a crescermos em Deus, ok? Para isso eu preciso me alimentar dele. Preciso me alimentar da vida. Então, quando nós nos alimentamos da vida e expressamos a Deus, nós crescemos, amadurecemos. Pode ler aí João capítulo 1, verso 12? Claro. Mestre, então esse amadurecer tem a ver com o quanto eu me alimento de Cristo e o quanto eu o expresso? Exato. O amadurecer fala de ser nutrido e expressar. Vai aí, João 1,12. Ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olhe bem, todos os que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Assim eles crescem na vida e o expressam. Depois da queda do homem, Malaquias, todos na raça humana se tornaram pecadores e filhos do diabo. Pesado. Por isso que eles expressam um viver pecaminoso e uma natureza pecaminosa. Porque eles têm a mesma natureza do pai deles. E assim éramos todos, antes de Cristo. Toda a raça humana se tornou filho do diabo. Leia João 8,44. Diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, Vós e não se tendes firmou por na verdade. pai ao diabo. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Lê de Ele novo, foi por favor. homicida desde o princípio.
Lê de novo, por favor, do início. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olhe bem, Kleber. Nós precisamos confiar na eleição de Deus para amadurecermos. Esse é o primeiro ponto. Para amadurecer, o que eu tenho que fazer? Confiar na eleição de Deus. Ele escolheu você. Uau. Se você confiar nisso, você já vai amadurecer. Confiar na escolha, confiar na eleição. Ok? Segundo, se alimentar da vida de Deus, que é o próprio Cristo. Mais para frente nós vamos falar disso. E terceiro, expressá-lo. Mas é impossível expressá-lo sem por ele ser nutrido. Ok? Essa ligação é perfeita. Vamos ler alguns textos aqui para a gente passar por uma segunda. Eu dei 3 pontos, né? Vamos recapitular? Certo. Vamos recapitular aqui, ó. Nós falamos no primeiro ponto sobre a eleição de Deus. No segundo ponto, nós falamos sobre a predestinação de Deus. E no terceiro ponto, nós falamos sobre a filiação de Deus. Certo. Ok? Agora, nós podemos avançar, mas para avançarmos para uma próxima lição, nós precisamos ler alguns textos, tá? Certo. Primeiro vamos ler Efésios capítulo 3, versos 9, 10 e 11. Você que está aí assistindo, leia com calma. Acompanhe com a gente a leitura. Vai marcando aí com sua marcateira. Efésios capítulo 3, versos 9, 10 e 11. Diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Isso é muito poderoso. Agora, vamos ler Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a Que é aquilo que eu falei de ontem, né? Que o desejo de Deus é encabeçá-lo. Ok? Lê de novo, por gentileza, 22 e 23. Bem pausado, bem calmo. O pessoal entender em casa. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cabeça cumpre tudo. Da igreja, que é o seu corpo. Uhum. A plenitude de tudo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse texto no original tá daquele que tudo enche em todas as coisas. Cumpre tudo em todos é aquele que tudo enche em todas as coisas. Assim está no original grego. Capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para criados as boas onde? obras. Onde? Criados em? Criados em Cristo Jesus. Para? As boas obras. Leia o verso. Quais, vai, pode ler. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. De antemão. Vê, as obras que nós vamos praticar foram também preparadas antes da fundação do mundo. É forte demais, tá doido. Lê o verso 19, 20, 21 e 22. Aí do 2.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, Vê? edificados. Sois da família de Deus. Essa é a família real. Forte. Vai lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus em espírito. Então, juntos, templo, só habitação. Então, aqui nós vamos ver 2 pontos nessa parte aqui da nossa lição, tá? Primeiro ponto, a igreja como corpo de Cristo e a obra-prima de Deus. Antes de avançarmos, Kleber, nós temos que ver uma coisa muito importante, ok? Certo. Temos que compreender a completa salvação de Deus. A meta da salvação de Deus não é que muitas pessoas individuais que foram salvas por Deus o expressem. Mas qual que é a meta, o objetivo de Deus? É que as muitas pessoas que foram salvas o expressem como um só homem. Um homem corporativo. Corporativo, diz o Príbera, é aquilo que forma um corpo. Ou seja, a palavra corporativo aí vem primeiro vem do francês, né? Que entrou para o mundo corporativo, das corporações. É a ideia de que aquilo que é relativo a uma corporação. Mas no latim, ali, no pé da letra no latim, corporativo é aquilo que forma um corpo. Ok? Então, esse homem formado de muitas pessoas em um só corpo. Um único homem que expresse e represente a Deus na Terra. Forte. O que é um homem corporativo? Os homens, como nós os conhecemos, são todos indivíduos, ok? E são independentes um do outro. Acho que isso ficou claro, né? Certo. Então, como que é possível que haja um homem corporativo? Como? Dando a Cristo, que é a cabeça, um corpo. Formado por muitos indivíduos que são um só homem que expressa a Deus e o representa. Acho que aí ficou muito claro, né? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é esse único homem. A igreja é o noivo. Porque é muito comum nós ouvirmos que a igreja é a noiva. Mas ela também é o noivo. Aí, essa é uma novidade que vai dar tchutchu se não focarmos no que está escrito. Mas é simples. Ô, Cleber, tem coisa que você não precisa nem de muita leitura bíblica. É só pensar um pouquinho. Raciocine comigo. Certo. Você é corpo de quem? Espiritualmente falando? Você é corpo de quem? De Cristo. Quem é o noivo? Cristo. Você é corpo de quem? Do noivo, Cristo. Pronto. Eu sou um com ele. Ou seja, você é o noivo e você é a noiva. Mas Então, concorda que esses são 2 aspectos dos remidos. Uau! Assim como Cristo também tem vários aspectos.
Assim como Cristo tem vários aspectos. Eles são o noivo, enquanto corpo de Cristo, e são a noiva, enquanto sendo a prometida do filho. Vários Pode. aspectos. Nós somos a esposa do Cordeiro, mas também somos a Nova Jerusalém. É isso que a Bíblia diz. Uau. Ok? Então vamos lá. Forte, Brasil. Os aspectos do homem corporativo. Mas olha isso aqui. Todos os filhos de Deus têm a vida de Deus. Certo. Na verdade, a vida de Deus não é uma coisa, é uma pessoa. Essa frase você precisa anotar. Na verdade, a vida de Deus não é uma coisa, é uma pessoa. É o próprio Deus. Então, a vida de Deus não é uma coisa, mas uma pessoa, o próprio Deus. Ter essa vida é simplesmente ter uma pessoa. Então, ter essa vida significa ter uma pessoa viva dentro de nós. Ou seja, o próprio Deus vivo dentro de nós. Quando muitas pessoas individuais são enchidas com o único Deus vivo, elas se tornam um só homem corporativo. Um homem-Deus, que é Cristo. Que ao mesmo tempo que é o filho do homem, também é o filho de Deus. São dois aspectos de Cristo. Um aspecto como filho do homem e outro aspecto como filho de Deus. Não, posso consertar uma bobagem que a gente ouviu a vida inteira? Manda. Você não ouviu a vida inteira que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Sempre. Desde quando eu cheguei, desde quando eu me converti. Se eu encher essa caneca com 100% de chá, sobra espaço para quê? 100%, mais nada. Porque 100% é o quê? É o tudo. Completude. Então, 100% mais 100% é 200%. Não tem jeito. 200%. Então, ele não é 100% homem, 100% Deus. Presta atenção. Ele é o filho do homem e ele é o filho de Deus. Em um aspecto, ele é o filho do homem e como filho do homem, ele é homem. Você conheceu alguém que é 50% homem, 50% uma aberração? Minotauro? Tem que acreditar em Minotauro para pensar nesse negócio de medir uma pessoa por porcentagem. Quantos por cento de você é humano? 100%. Ponto. Acabou. Então, enquanto filho do homem, Jesus é homem. Aliás, preste atenção nisso. A salvação não se dá por meio de um Deus. Se dá por meio de um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo. E é por um Deus que sai ou por um homem? Por um homem? Então, a salvação se dá por meio de um homem. Não se dá por meio de um Deus. Eu sei que o pessoal que lê pouco a Bíblia e acaba lendo rápido demais, não consegue perceber essas coisas. Mas não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Homem. A palavra vai enfatizar o homem. Porque só por meio do homem, Cristo Jesus, é que essa conexão com Deus é possível. Esse religar a Deus é possível. Ou seja, por um homem o pecado entrou no mundo. Por um homem o pecado tem que sair. Pela ofensa de um, todos foram condenados. Por um único ato de justiça de um, todos são remidos. Isso é Romanos, capítulo 5. Para quem não leu, né? Assim, às vezes a pessoa não leu, eu recomendo que leia o capítulo 5 de Romanos. Segue o mesmo processo, né, mestre? Dos desdobramentos do pecado e da redenção de Levítico. Ou seja,
no processo de pecar, envolve pensamento, fala e ação. Mas para a redenção também é o mesmo dobramento. Então, se por um homem entrou o pecado, por um homem tem que sair. Quer dizer, o plano de salvação segue uma lógica. É isso aí. Quando as pessoas recebem o Espírito de Deus, elas recebem a própria pessoa de Deus dentro delas, sim ou não? Certo. Elas deixam de ser indivíduos, muitos indivíduos, e elas tornam-se as muitas partes de um único homem, Cristo. Um homem corporativo. Um homem formado por muitos. Muitos membros de um mesmo corpo de Cristo. Pegou? Oh. Então, essas muitas pessoas, como indivíduos, se tornam os muitos membros do corpo de Cristo. O que a gente tem que examinar, Malaquias? O quê? A gente tem que olhar para dentro de nós. Para saber se dentro de nós existe uma vida e uma pessoa, se existe mais de uma vida e mais de uma pessoa. Uau! E só pode haver uma vida e uma pessoa. Olha o que Paulo disse: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Uau! Isso mais para frente, nós falamos da salvação orgânica, né? O que é a salvação judicial? É eu estar em Cristo. O que é a salvação orgânica? É Cristo estar em mim. Olha o judicial. Romanos 8:1. Já não há condenação para os que estão em Cristo. Judicialmente resolvida a questão. Ok? Mas para que haja salvação orgânica, Cristo tem que estar em nós. Muito claro, né? Quando alguém vai à escola, toda a pessoa vai com ela. Toda a pessoa que ela é, vai com ela. Ok? Quando ela faz uma tarefa, toda a sua pessoa está envolvida na tarefa. Tudo que ela faz está sendo feito em unidade. Porque o seu interior e o seu exterior são a mesma pessoa. Então, você vai à escola, você faz uma tarefa, ou seja, você vai e faz a tarefa, e executa a tarefa em plena unidade com o seu interior e exterior. Um só. Não há duas pessoas. Só uma pessoa. Não tem como você concentrar na tarefa e ao mesmo tempo jogar bola. Porque senão seriam duas pessoas. Ok? E quanto a Deus, Malaquias? Ele também está em unidade. Ok? Deus também está em unidade. E o seu propósito é ser expressado nessa unidade. Então, se Cristo tem só um corpo, esse único corpo não pode ter dois propósitos. Uau! Não pegou, né? Peguei. Eu achei que eles não pegaram, não, porque eles não soltaram o coraçãozinho lá, não. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, tá soltando. Ok? Então, quando tantas pessoas como indivíduos, ou tantas pessoas individuais, o recebem como vida, elas se tornam um só com ele, ok? E isso nós chamamos de igreja. O que é igreja? Muitas pessoas que têm dentro delas ele, Cristo, como vida. Qual que é o nome disso? Igreja. Igreja. Aliás, Malaquias, a igreja. Vou até pintar o texto aqui. A igreja. O corpo de Cristo.
Na eternidade futura, ô Kleber, essas pessoas serão chamadas Nova Jerusalém. Certo. O que o João falou? Eu vi a Nova Jerusalém descer do céu, toda ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. Uma esposa adornada para o seu marido. Ou seja, a Nova Jerusalém são a esposa adornada para o seu marido. Ou seja, olhe bem, a igreja, ao mesmo tempo que ela é um homem, ela é uma mulher. Porque ela é um homem, é o corpo de Cristo. Certo. Ok? Mas ela também é uma mulher que dá à luz a um filho. Então, enquanto o diabo procurava uma mulher como uma pessoa, ok? Deus criou uma mulher corporativa que deu à luz a um filho. Essa mulher é a igreja. Ela deu à luz a um filho homem, lá Apocalipse 12, 5. Esse filho homem é o que pisa na cabeça da serpente e que rege as nações. Que é a promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Da semente da mulher. Aí o diabo pensou numa mulher como indivíduo. E Deus fez que a mulher que gerasse a luz fosse uma mulher corporativa. Que desse a luz, né? A um filho homem, um filho varão. Que há de reger as nações com vara de ferro. Uau. Então, são aspectos diferentes, entendeu? Não são coisas diferentes, são aspectos diferentes. Certo. Então, é a isso, a igreja, o corpo de Cristo, a Nova Jerusalém, é a isso que chamamos o homem corporativo, que Deus tanto deseja. É isso que deixa Deus feliz, que um homem corporativo o expresse e o represente. Ou seja, como dá na minha tradução aqui, ó, esse é seu beneplácito, seu bom prazer. Esse é o beneplácito, é o bom prazer. Dá para a gente ler Efésios 3, 9 a 11 de novo? Claro. Pode ler? Sim. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lendo isso aí, você vê claramente que a igreja não é algo que aconteceu depois de muitas pessoas como indivíduos serem salvas. Ok? A igreja foi planejada na eternidade passada. Foi para a igreja que muitas pessoas foram salvas. E não porque muitas pessoas foram salvas que a igreja veio existir. É. Ok? Tudo isso foi planejado na eternidade passada. Mas aqui, sabe o que as pessoas precisam entender? Certo. Que é plano de salvação, não acidente. Uau. A salvação de Deus é um plano, não é um acidente. Ou seja, a igreja foi planejada na eternidade passada. E as pessoas foram salvas para a igreja. Tudo isso planejado na eternidade passada. Depois, na esfera do tempo, por meio da salvação em Cristo, a igreja veio à existência para expressar a Deus. Segundo o que diz Apocalipse capítulo 21 e 22. Ela continuará expressando a Deus na eternidade. Uau. Ok? Ela vai ser a eterna morada do Todo-Poderoso, a eterna habitação do Altíssimo, o eterno santuário de Deus, a eterna cidade adornada como esposa ataviada para o seu marido. O que é a igreja? São pessoas repletas, cheias de Deus como sua própria vida. As pessoas estão cheias de Deus como vida.
Elas não são apenas indivíduos que se preocupam com as suas próprias coisas. Em vez disso, são muitos indivíduos que estão preocupados em ser cheios de Deus como sua vida, ok? E são edificados juntamente nele. Ou seja, Cristo é a base, não é isso que o apóstolo colocou? Cristo é a pedra fundamental, é a pedra angular, é a pedra de esquina. Então, quando os homens vivem nessa vida, eles têm a imagem de Deus dentro deles. E eles são responsáveis por sua expressão, pela expressão de Deus, ou pela única expressão de Deus, ok? E a representação máxima da autoridade de Deus na Terra. É a isso que nós chamamos de igreja. Não é a CNPJ, não é instituições, não é denominações. O que é a igreja? É aquilo que pode expressar a Cristo e representá-lo em toda a sua autoridade. Ou seja, pode expressar Deus e representá-lo em toda a sua autoridade. Ok? A obra-prima de Deus, Malaquias. Vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto foi a igreja como corpo de Cristo. Acho que ficou claro, né? Muito claro. Que é o corpo de Cristo. Agora vamos para um segundo ponto aqui, nessa nossa lição, que é a obra-prima de Deus. Em toda a criação de Deus, esse homem corporativo, ou seja, a igreja, é a mais maravilhosa de todas as obras de Deus. Ok? Certo. Em Efésios, no capítulo 2, verso 10, diz que a igreja é a obra-prima de Deus. Pode ler lá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Por que nós somos a obra-prima? Porque fomos criados em Cristo. Em Cristo. Nem no céu, nem o céu, ou o céu dos céus, com todas as suas maravilhas, nem a terra com toda a sua beleza, podem ser comparados à igreja. Uau! A igreja é Cristo. A igreja é o desejo único de Deus. Anota essa frase. A igreja é o desejo único de Deus. Para você que gosta de dizer que não tem igreja. Preste atenção. Você é a igreja. Pegou, Malaquias? Forte. A igreja é o desejo único de Deus. É o seu propósito desde a eternidade. E é o produto da sua economia, ou da sua dispensação. E o desejo maior do coração de Deus. Anote essa frase. A igreja é o desejo maior do coração de Deus. Forte. Então, nós vimos nessa lição 2 pontos. Ok? A igreja como corpo de Cristo é a obra-prima de Deus. Vamos agora para uma outra lição aqui e vamos pegar mais outros 2 pontos. Ok? Que seria o homem, a imagem e a semelhança de Deus, e o homem como um vaso para conter Deus. Então, primeiro ponto aqui dessa lição, né, é o homem, a imagem e a semelhança de Deus, e o homem como um vaso para conter Deus. Esse vaso composto de A, B, C. A, o corpo. B, a alma. C, o espírito. Um homem tripartido. Ok? Primeiro ponto. O homem, a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Você pode ler lá? 1:26. 1:26. O homem, a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme
a nossa semelhança. Esse conforme é a expressão que o apóstolo Paulo vai usar depois para conformados em Cristo. Conforme Cristo. No mesmo molde de Cristo. É. Então aqui nós vemos que Deus criou o homem de maneira diferente da que ele criou todas as outras criaturas da Terra. Ok? Todas as outras coisas que Deus criou eram segundo a sua própria espécie. Pegou ou não? Forte. Volta lá no capítulo 1, quando Deus cria os animais. Versículo 20. 20. Gênesis, capítulo 1, verso 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Olhe bem, Malaquias. Tudo foi feito conforme a espécie. A espécie. O homem não. Ele foi criado à semelhança de Deus. É. Então, todas as criaturas de Deus foram criadas segundo as suas espécies. Mas o homem foi criado segundo a espécie de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus, é a mesma espécie de Deus. Forte. Vê como o homem está próximo de Deus, Malaquias? Ah, cara, demais. O Malaquias é a luva e a mão. Demais, demais. É a luva e a mão. Qual é o formato da luva? Da mão. O mesmo formato da mão. O homem é a luva, Deus é a mão. Para que a luva foi criada? Para conter uma mão. Para que o homem foi criado? Para conter Deus. Então, o homem tem a mesma forma de Deus. Foi criado para conter Deus, assim como uma luva foi criada para conter uma mão. A luva é feita segundo a forma da mão e serve para a mão entrar nela. O homem foi criado segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, para que Deus entrasse nele. Isso aí valia a pena eles anotarem, hein, Marquinhos? Eles não estão anotando, eles não estão curtindo, não estão fazendo nada. Eu tô que pinta e escrevo aqui. Nem um coraçãozinho, não precisa nem um coraçãozinho aí. Forte demais. Não aguenta, não desce pro play, não, Malaquias? É desse jeito. Arthur, uma hora dessa tem religioso que está se batendo na cabeça na parede aí. Vai pro Códigos do Reino que você vai ficar desbloqueado, filho. Só clicar no link que está na minha bio aí, pro Código do Reino, você vai desbloquear lá a sua vida. Vai mudar tudo. Vamos lá. Então, a luva foi criada para que a mão entrasse nela. O homem foi criado para que Deus entrasse nele. Vê como as pessoas são maravilhosas, Malaquias? Elas foram criadas como uma luva para uma mão. Elas foram criadas para que Deus entrasse nelas, para conter a Deus. Dentre toda a criação, o homem é o único ser que foi criado dessa maneira maravilhosa. Para se tornar uma pessoa muito importante no universo, ou seja, a pessoa mais importante. O ser mais importante do universo é o homem. É o único ser no universo que Deus pode entrar nele porque ele tem a mesma forma. Ok? Forte demais. Criado a imagem de Deus para conter Deus e expressar Deus. Ou seja, conter Deus e expressar Deus.
Essas coisas, Malaquias, não acontecem por um acidente da evolução. É. É um plano. Foi tudo criado antes da Terra ser fundada. Ok? Tudo foi planejado por Deus na eternidade passada, levando a cabo a sua criação para o cumprimento do seu propósito eterno. Ou seja, Deus levou a cabo a sua criação para o cumprimento do seu propósito eterno. Ok? Vamos ver um segundo ponto aqui, Malaquias. Certo. O homem como um vaso para conter Deus. Segundo a Bíblia, Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, como um vaso. Pode ler Romanos capítulo 9, verso 21, 22 e 23? Claro. O pessoal já está com sono, hein, Malaquias? Não desce pro play, não. 21, 22, 23? É. Romanos capítulo 9, verso 21, 22 e 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, 23. Lê de novo. Texto delicadinho de compreender, né, Malaquias? Se o cara lê rápido, ele faz besteira. Não. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Tem muita coisa para ser dita aí. Mas hoje eu quero me pegar num ponto. Deus aí comparou o homem, o ser humano, a um vaso. Para que o oleiro faz um vaso? Para conter algo. Ok ou não ok? Opa! Para que se faz uma garrafa? Para conter água para poder beber, para conter algo para beber, né? Pode ser água, suco, refrigerante, mas a garrafa é feita para conter alguma coisa para beber. O homem foi feito como um vaso para conter Deus. É um recipiente para conter Deus. Mas esse vaso, ele é tripartido. Sim. Leia aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. É a tricotomia do homem, o homem tricótomo. O homem tripartido. O vaso é tripartido em espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem é um vaso ou um ser tripartido. Espírito, alma e corpo. A primeira parte do homem é o seu corpo, a parte física. Ele foi criado por Deus a partir do pó da terra, né? Ele foi formado por Deus a partir do pó da terra. Lê lá Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, você que está anotando, põe aí A, né? A primeira parte do homem é a parte A, o corpo, ok? A primeira parte do homem é o seu corpo, é a parte física. Ele foi criado por Deus, formado por Deus, a partir do pó da terra, em Gênesis 2:7, por meio do nosso corpo físico. Podemos viver na terra, podemos tocar, ver, cheirar, ouvir, né?
todas essas coisas nós fazemos com o nosso corpo, ok? Quando nós lemos um livro, lemos a palavra, nós usamos as mãos, os olhos para ler, ok? Tudo isso acontece por meio do nosso corpo físico. Agora, B. Você que está anotando, põe aí, ó. B. O A é o corpo. B. A parte 2 do homem, a segunda parte do homem. A alma. A alma é a parte psicológica do homem. Ok? A alma é você. É sua pessoa ou sua personalidade. E a sua alma também é tripartida, Malaquias. Certo. Podemos dizer como ilustração que a alma tem 3 órgãos. Mente, emoção e vontade. Ou seja, a alma é tripartida. Mente, razão, intelecto, né? São sinônimos. Emoções, sentimentos, vontade, evolução. Então é tripartida. Ao tentar compreender o que nós estamos falando aqui, você usa a mente. Sim ou não? Certo. Uma pessoa pode ficar entusiasmada com tudo que nós estamos mostrando para ela acerca do que Deus faz aqui, não pode? Com certeza. E ela vai usar a sua emoção para isso. Ok? E a emoção vai estimulá-la a ponto do corpo ter alguma reação. Todos são fatores da alma. Quando a gente determina ler mais a Bíblia para saber mais sobre Deus, sobre o homem, você usa a sua vontade, tomada de decisão, ok? Para poder fazer isso. Então você usou mente, emoções e vontade. A alma é a parte do homem criada por Deus para que nós possamos conhecê-lo, para amarmos ele e para nos voltarmos para ele, a fim de sermos saturados dele mesmo, de Deus, e assim possamos expressá-lo, e assim então podermos expressá-lo. Parte C do homem, o espírito, a terceira parte do homem. C. Anote, você que está anotando. C. O espírito. É a parte mais profunda do homem, Malaquias, na qual a Bíblia chama de o homem interior. Ou, em outra tradução, o homem oculto. Leia aí Efésios capítulo 3, verso 16. Efésios 3, 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Ou seja, o homem interior, o homem oculto, é o espírito do homem. Onde Deus está? Deus está no homem interior, no homem oculto. É ali que ele entra, no homem interior. O homem oculto do coração. Leia aí 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Por que ele é chamado homem oculto, homem interior? Porque essa é a parte mais profunda do homem, a parte mais difícil de conhecer das 3 partes. Então essa parte, o espírito, a parte oculta, a parte interior, é mais difícil de conhecer do que as outras 2, que é o corpo e a alma. O corpo e a alma você percebe fácil, rápido. Mas o homem interior, o homem oculto no coração, ok? Esse é mais difícil de conhecer. De todas as criaturas de Deus, apenas o homem foi criado com o espírito. Você não acha isso engraçado? Você leu lá em Gênesis 1:20 que todos os animais da terra são almas viventes, né? Exato. Mas o homem, apesar de ser uma alma vivente, ele possui, apesar de ter sido feito lá em Gênesis 2:7, alma vivente,
ele possui um homem interior, um homem oculto no seu coração. Esse texto de 1 Pedro 3,4 aí é fantástico. Lê ele de novo, se você puder. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um homem, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, esse homem oculto no coração, qual é a função dele? Conectar-se com Deus e recebê-lo. É por meio desse homem oculto no coração, é por meio desse homem interior, que Deus é conectado com o homem, né? E também é a maneira pela qual o homem recebe a Deus. Sabe que muita gente não sabe que tem um corpo, uma alma e um espírito, né, Malaquias? Certo, exato. Durante muito tempo, nós ouvimos uma doutrina chamada doutrina da dicotomia, em que o espírito e a alma seriam a mesma coisa, ou seja, que a alma seria a faculdade do espírito, né? Mas aí nós vemos que o homem é tricótomo, claramente que o homem é tripartido. Espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Sem discussão. Ou tem que mexer, tem que traduzir diferente disso, né? Diferente do que está no original para você entender diferente. Uma pessoa, Kleber, precisa do corpo e da alma para existir como ser humano. Mas se ela nunca se conectou com Deus, ela nunca usou o espírito. Porque para existir como ser humano, você precisa do seu corpo perfeito e ativo. Você precisa da sua alma perfeita e ativa. Ok? Mas o seu espírito fica oculto. E quem nunca se conectou com Deus, nunca usou esse espírito, né? Esse homem interior. Assim como os nossos ouvidos são para ouvir os sons, os nossos olhos para ver, né? Ver tudo, ver também as cores. O nosso espírito é a parte de nós criada para receber a vida de Deus e para ser um com Ele. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 17, capítulo 6, verso 17? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, é um mesmo espírito com Ele. Essa ideia, se tornar um mesmo com Ele, né? Se unir em uma unidade perfeita ao ponto de se tornar um só espírito com Deus. Com o nosso espírito, nós podemos contactar a Deus, né? Nós podemos contê-lo e podemos expressá-lo na terra. Isso faz Deus feliz, viu, Cléber? E cumpre o propósito eterno que ele tinha de criar o homem e se expressar por meio dele. Se você tem amigos que não é crente, eles nunca usaram o espírito deles para conectar com Deus, eles vivem no corpo e na alma. Eles não têm uma vida no espírito. Mas quando eles conectam com Deus, eles contêm a Deus também, eles podem também expressar Deus. Então, o homem é um contenedor. É como essa caixa aqui, essa taça que é feita para conter algo, né? Forte. Então, por hoje, vamos ficar até aqui. O homem tripartido. Amanhã nós avançamos um pouco mais. E como também os pontos que, creio eu, que eram pontos até então
um tanto quanto complexos de se entender, mas hoje clarificou tudo. A eleição, a predestinação e a filiação. E isso porque Ficaram muito claro. nós estamos falando muito superficialmente sobre isso. No Código do Reino, nós batemos e aprofundamos muito nisso. Nós, quer viver um desbloqueio bíblico? Quer viver um desbloqueio emocional, na alma, no corpo, no espírito? Quer viver um desbloqueio? Códigos do Reino. Códigos do Reino. Aí na Bíblia tem um link, mas não vem. Se não gosta de Bíblia, não vem não, hein? Porque já está cheio de inscritos, não precisamos mais de um inscrito. Se você entender que você precisa viver um desbloqueio, o link está na bio. Agora, olhe bem. Essa próxima turma do Código do Reino, terceira turma do Código do Reino, as 3 turmas, nós passamos ali um pouquinho o limite, né? Porque matriculou mais pessoas do que vagas. Nós tivemos que dar um jeitinho de ter um... Mas não dá para passar. Então, as vagas são limitadas aí para o Código do Reino. Você que se interessa, só clicar no link aí na bio e fazer parte conosco. Ô, Malaquias, deixa eu falar uma coisa. Gostou, Malaquias? Pô, demais, top. Aprendeu coisas novas? Demais, com certeza. Então, você que está em casa aí, que gostou também, que está nos assistindo aí pelo seu telefone, pelo seu computador, que também gostou, nós estamos aqui te dando o nosso melhor e nós queremos te pedir uma coisa que é muito importante para nós, até para a gente alinhar a hora de amanhã, ok? Vai lá no último vídeo postado lá, que fala sobre o segundo dia aqui da nossa live, ok? Que eu postei hoje. E debaixo daquele vídeo lá, da propaganda do segundo dia da nossa live, escreva lá tudo que você ouviu aqui hoje, que mais te impactou, que mais chamou atenção, que mais mexeu com você. É muito importante isso para nós, para a gente alinhar a próxima aula, a aula de amanhã. E amanhã nós vamos avançar bastante, hein, Malaquias? Bora! Amanhã nós vamos... pessoal, amanhã nós vamos avançar bastante. Amanhã nós vamos sair desse leitinho, vamos sair desse mingau, vamos descer para uma parte mais profunda do play, né? Ou, melhor, vamos subir ali, vamos escalar as partes mais altas aí do nosso play, vamos pular aí do escorregador e mergulhar bem profundo aí nessas águas aí. Bora lá, vamos desceu pro play, vamos lá, vamos profundo, vamos mergulhar em águas profundas. Ô, Malaquias, obrigado, deixa uma palavra de bênção para esse pessoal aí, deixa uma palavra de incentivo para que eles sigam estudando a palavra, independente se conosco ou com outras pessoas, ou na sua própria igreja, ou em outro lugar, estude a palavra do Senhor, independente se vai ser com o Eduardo Reis ou não, ok? Estude a palavra do Senhor. Eu creio que, para finalizar essa palavra, eu quero focar, enfatizar na questão da identidade e propósito, mestre. Eu sei que o senhor já falou, mas eu preciso enfatizar na questão do Códigos do Reino, porque nós temos vendo pessoas na igreja, e isso, igreja local, em vários lugares do Brasil e no mundo, mas elas estão querendo, ela não é falta de vontade, mestre, eu vejo que elas querem servir a Deus, elas querem viver Deus, mas estão perdidas. No desafio de Efésios, muito bem pontuado, por cada hora a igreja está numa coisa, agora... Nesse mês nós estamos isso, no outro mês nós vamos mexer com isso agora, não, no outro mês agora nós vamos fazer isso. Sem propósito, sem direção. O povo fica perdido, é óbvio. Então eu creio que incentivar a parte mais séria disso aí em... tudo é que esse andar perdido aí deixa ela perdida em todos os outros aspectos da própria vida. Então incentivar realmente a se encontrar nessa identidade e propósito de fato. Isso aí. Um outro detalhezinho, pastor Kleber. Certo. Eu gostaria de deixar aqui claro também. Você que está nos assistindo, dia 1º de julho, de 1º de julho a 15 de julho, vai começar na Escola do Reino Club o desafio, o início de tudo. Vamos falar sobre a criação original, a rebelião, a trajetória, a queda, a origem de Lúcifer. Vamos falar, vai ser assim um negócio de outro mundo. Absurdo. Okay? Aqui na live, nós estamos aqui abertos para todo mundo, a gente tem que ter muito cuidado, falar de forma bem
inicial, bem no leitinho, mas lá no clube nós vamos descer aí as águas mais profundas aí, nós estamos nos artelhos, vamos às águas que dão nos joelhos. Forte. Então, desafio a origem de tudo, de 1º a 15 de julho, 15 dias estudando a palavra de Deus todas as noites. Então, se você aguenta, desce pro play. Se não aguenta, não desce. Desse jeito. Pastor, Malaquias, outra coisa. Os comentários do pessoal lá nos vídeos é muito importante. Eu li todos. Certo. Para nortear a aula de hoje. Então, nós vamos ler todos de novo para nortear a aula de amanhã. E até amanhã, 23 horas, eu aguardo por vocês aqui. Um beijo a todos. Show de bola. E Deus abençoe. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Minha gratidão eterna aí por você Deus me ajudar abençoe. aí nesse projeto lindo que Deus nos deu aqui de compartilhar a palavra pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram. 100% grátis, 100% gratuito. Quem não tem condições de pagar por um curso, não vai ficar sem receber nosso conteúdo. A maior parte do nosso conteúdo é distribuído totalmente de graça. Tá bom? Mas você que quer o curso, você que quer um certificado, você que quer viver um desbloqueio na sua vida emocional, espiritual e na sua vida profissional, familiar, ok? Tá aí Código do Reino, tá bom? Beijo a todos e que Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom.